Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. No vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre a aba Extruder. Então hoje eu vou explicar um pouco melhor sobre a aba Infill. Então basicamente o que é um Infill? Infill na tradução literal é um preenchimento neste caso interno. Para me auxiliar um pouco neste vídeo, eu vou adicionar um Lucky Cat, um gatinho da sorte. Então ele é bonitinho, ele é simplesinho e ele vai me ajudar bastante aqui. Vamos dar uma fatiada aqui nele só para ver como é que tá. Aqui nessa lista do ladinho aqui, já tem o primeiro item, que é o Infill. Então o Infill ele é representado pela cor amarela, mas visualmente assim eu não consigo ver nada de amarelo. Eu vejo verde, eu vejo vermelho, eu vejo roxo, mas não vejo amarelo. Então, como eu falei, né, o Infill é uma estrutura interna. Então eu só vou conseguir ver se eu deslizar essa barrinha aqui para baixo. E aí está ele. Então, este é o Infill interno. Este Infill interno, o que você pode fazer com ele? Você pode, dependendo da peça, você pode remover, deixar ele zerado, a peça oca, ou você pode deixar a peça maciça, 100% de Infill. Nem todos os padrões de preenchimento vão aceitar 100%, eles vão ficar assim no máximo 80%, 90%. Então, o que eu quero dizer com padrão? Este formato quadriculado que ele tem aqui não é o único que está disponível. Existem outros formatos, como por exemplo triângulo, colmeia, cubo. Existe uma infinidade de padrões que você pode selecionar, mas a maioria dos padrões depende muito do fatiador. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Então, aqui na aba de Infill, eu posso ver que eu já tenho configurações um pouco diferentes quanto da aba Extruder. Mas, no básico, né, essas configurações aqui elas vão estar linkadas com outras configurações de outras abas. Então, assim mesmo, do jeito que eu falei dos vídeos anteriores, tomem cuidado com o que vocês forem modificar. Sempre salve um perfil reserva para fazer testes. Testes são fundamentais. Então vamos lá. O primeiro item aqui é Primary Extruder. O que significa isso? Para uma Ender 3, que só tem uma cabeça de impressão, não vai significar nada. Mas se, por exemplo, fosse uma CRX ou uma impressora da Rise 3D, eles teriam como se fosse duas cabeças de impressões. No caso da CRX é duas em uma. Então daí você poderia selecionar aqui extrusor da esquerda ou da direita, por exemplo, ou em outros fatiadores extrusor 1 e 2. Só retocando, né, o extrusor ele vai ser o conjunto inteiro, desde a parte que ele empurra o filamento até a parte que ele derrete o filamento. Próximo campo aqui, densidade do Infill. Então vocês podem ver que as linhas elas têm um certo espaçamento ali, né. Esse espaçamento aqui está setado em 20%. Vamos deixar em 80% para ver o que acontece. Em 80% as linhas elas ficam um pouco mais próximas, mais juntas. Então isso daqui vai acarretar em mais tempo de impressão e mais material gasto. Numa peça desse tipo assim, eu acredito que dê para fazer ela oca, então dispensaria preenchimento interno. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar para a opção de 20%. E próximo campo, Infill Overlap. O que significa o overlap? Isso daqui nada mais é do que uma sobreposição, mas uma sobreposição aonde? Estão vendo que a linha ela tem um início e um fim, beleza, né? Então, esse início e esse fim ele está sobrepondo na linha de shell. No caso aqui, esses bordozinhos aqui é a camada de topo, mas beleza. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para 100% e fatiar, essa linha amarela ela vai sobrepor 100% em cima da shell. Como dá para ver aqui ó, nessa parte, essa linha aqui ela está se sobrepondo em cima da shell diretamente. Não é uma boa ideia deixar acima de 50%, mas quando que você deve mexer nessa opção? Quando você vê que tem alguma falha de pegada no final da linha, porque o Infill nada mais é do que uma estrutura, então ele tem que ter uma função, ele tem que ter onde se sustentar, e ele não pode só se sustentar em cima dele mesmo, pois existem vários padrões de Infill, e nem todos eles vai aceitar a sustentação própria. Então voltando para os 5%, próximo campo aqui é Infill Flow Rate. Então, o flow nada mais é do que um fluxo. Então, quando que eu devo usar o excesso de fluxo ou tirar um pouco desse fluxo?
quando eu perceber que o enfio está com algum tipo de falha. Se ele está soltando pouco material, eu posso aumentar aqui para 110%. Se ele está muito grosso, eu posso diminuir para 90%. Só não abusem muito dessa configuração. Só lembrando que o Flow ele é uma configuração baseada em outras. Então, aqui na parte de Advanced tem um Flow geral. Na parte de Layer e Extruder também tem os Flow deles. Então, cuidado com essa configuração. A próxima parte aqui é o padrão do enfio. Então, eu tenho vários padrões aqui. Então, eu tenho a grade, o rectilinear, o honeycomb, o triângulos. Vamos deixar nesse giroide aqui para dar uma olhada. Giroide ele vai fazer esse formato muito doido, como se fosse um tipo de um zigue-zague. Para mecânica direta, ele não tem função nenhuma, mas ele é bonito, principalmente gravado em time-lapse. E na base de um preenchimento interno, ele vai cumprir com a função dele, né? Que ele vai servir de apoio. O lado bom dele é que ele pode servir de apoio multidirecional. Mas isso vai depender muito do ponto que ele for pegar. Então, voltando aqui para o grid, vai ter essas três opções aqui que ele vai habilitar conforme o enfio que você for escolher. Por exemplo, eu estava em giroide, ele desativou todas essas opções. Então, em grid, ele vai reativar. Não vou explicar diretamente essas três opções, porque tem muito enfio ali e vai variar de acordo com o que você for usar. Então, aí eu vou deixar a cargo de você dar uma exploradinha. Esse próximo campo aqui, ele vai estar vinculado ao enfio flow rate. Então, aqui ele representa uma largura de extrusão em porcentagem. No vídeo anterior vimos que tem a largura de extrusão padrão, né, 0.44. Daí aqui ele vai dar um extra em cima disso. Por exemplo, se eu colocar aqui 110 de largura de extrusão, eu não precisaria mexer no flow rate. Enfio offset de x e y, o recomendado é deixar sempre em 0. Mas basicamente ele vai mover um pouquinho o offset dele. O offset é uma distância relativa. Então, o enfio ele está na parte interna. Então, a medida relativa vai ser com base na parte interna da peça. O próximo campo aqui é para combinar camadas de enfio. Se, por exemplo, você curte imprimir em camada 0.1, você pode combinar um enfio a cada 2 camadas. Isso daqui vai poupar muito tempo. De qualquer forma, é só para isso que ele serve. Enfio Outline Shell. Esse campo aqui, basicamente, ele vai criar uma shell no enfio. É uma coisa meio inútil, né? Mas eu sei que no Cura tem isso. Essa linha amarela aqui que corre por dentro de toda a peça, ele vai servir como uma parede de retenção. Então, o enfio ele vai ser traçado primeiro ao redor, e depois ele vai vir e agarrar de ponta a ponta. É só para isso que serve, só para gastar um pouco mais de material. Esse próximo campo aqui são duas casinhas de seleção. Então, Fill Gap em Fill Outline in Shell. Ele vai pegar essas linhas de contorno aqui, quando elas estiverem se juntando, ele vai preencher aquele espaço ali. Então, quase sempre é uma boa ideia deixar essa opção habilitada, mas por padrão eu vou deixar desabilitado. O último campo aqui é para, se por acaso você deixar o enfio com preenchimento de 100%, ele vai determinar que você pode deixar a peça sólida. Então, isso daqui só vai se auto-habilitar quando lá em cima estiver em 100%. Então, você pode tanto deixar isso daqui habilitado quanto desabilitado. Aqui do lado, enfio adaptável. Isso daqui é um recurso muito da hora, mas que também precisa de uma certa calibração. Então, o enfio adaptável ele vai agir da seguinte forma. No centro da peça, você não precisa de preenchimento interno. Então, ele vai dar um reforço estrutural ao redor da peça. Vamos dar uma fatiada com a configuração padrão aqui só para ver. Então dá para perceber, né? Ele começa com um enfio bem largo e em certos pontos ali onde que ele vai criar a camada de topo, ele cria uns enfios aleatórios para poder servir de sustentação. O único problema disso é que também tem uma falha. Por exemplo aqui, nessa próxima camada. Ele criou uma linha aqui que está no ar, ele não tem ponto de referência, ponto de fim, nenhuma sustentação. Então, dependendo, isso daqui pode dar um probleminha. Então, essa daqui é uma função que eu não vou explicar a fundo dela e também não vou usar nos meus vídeos. E por fim, enfio angle. Então, aqui você pode definir o ângulo que você quer o seu enfio. Então, se por exemplo eu quiser deixar em 0,
em 45 e vou adicionar aqui um 90. Esses são os ângulos que eu vou querer. Daí o ângulo fica processado dentro da peça. Como deu pra perceber, né, eu virei os que estavam em 45 graus, eu deixei em 0 e 90 graus e adicionei esse de 45 graus aqui no meio. Ficou meio estranho, mas ficou bacana para a didática. Então, sobre a aba de Infill, era só isso. Daí, no próximo vídeo eu vou explicar um pouco sobre a aba de Solid Fill. Solid Fill daí vai ser mais sobre camada de topo e camada de chão. Como dá pra ver, né, já tem bastante configurações aqui, então fica pra próxima.